Olá! Hoje eu escolhi falar para vocês sobre Jesus e o Candomblé. Isso foi um pedido da Jussara Mesquita. Ela que falou: Paula, fala como que é a visão de Jesus no Candomblé. Então vamos lá. O Candomblé, ele é uma religião africana. Então nós acreditamos que os orixás são os primeiros seres que vieram à Terra. Então para nós os orixás caminharam primeiro que Jesus Cristo. Então, não vou falar pelo Candomblé inteiro, porque o Candomblé, cada casa tem sua visão, principalmente no Brasil, que foi a nossa religião, ela foi proibida por 2 vezes de ser cultuada, e uma das vezes por mais de um século. Então, muita coisa do conhecimento ficou perdido. Muito dos negros se converteram ao catolicismo, onde tem como expressão maior Jesus Cristo, e com isso carregaram para dentro dos barracões a imagem de Jesus Cristo. Com isso, depois, quando o Candomblé ele pôde ser cultuado de volta, existiu, aliás, até a guerra, que era conhecida a Guerra dos Toços, que era esses que eram do Candomblé, que trouxeram a raiz do Candomblé de volta, começaram a brigar com os negros que não voltaram para o Candomblé e continuaram no catolicismo. Até que diante disso, nessa mistura, nasce aí a nação Angola, onde em Angola existe a aceitação das imagens do catolicismo. Você entra em várias Angolas, tem lá a imagem de Cristo católico e sendo cultuado Oxalá. E por que isso? Porque durante muito tempo foi a maneira que os negros acharam de continuar cultuando os orixás. Eles cultuavam os orixás através do secretismo, que era a imagem do catolicismo em cima e eles cultuando a visão do Candomblé ali, a visão dos orixás. Com isso, Santa Bárbara é Nhançã, né? São Sebastião é Oxóssi, São Jorge é Ogum, Oxalá é Jesus Cristo. Então ali eles foram fazendo esses paralelos, essa alusão, porque era a maneira que eles tinham de não deixar a tradição deles morrerem e ao mesmo tempo deles não morrerem de tanto apanhar por não aceitar o catolicismo. Até que isso, por ser cultuado tanto, ficou entranhado. Então, eu, como resgato a raiz, a filosofia do Candomblé, então eu não faço essa comparação dos orixás com os santos da Igreja Católica. Até mesmo por respeito. Porque para nós, dentro do meu ensinamento, daquilo que eu aprendi com o mundo espiritual, essa divisão religiosa ela só acontece na Terra. Lá em cima, o mundo espiritual tudo se cruza. Tudo vem da mesma fonte. Mas que ela se faz necessário na Terra justamente porque nós somos vários seres, várias energias com graduação, com evolução diferente. Alguns já sabem, pode ser espírita, porque o que é ser uma pessoa espírita? É só acreditar que existe um espírito, que existe algo mais? Não, é ser um ser responsável com a sua própria vivência. É saber que a gente tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser com a nossa vida, que não tem que ficar esperando nenhum salvador, ficar imputando nada nas costas de nenhum espírito, que os espíritos de luz existem na nossa vida para ser os nossos apoiadores, mas não para ser o nosso salvador. Mas tem outros seres que não conseguem lidar com essa liberdade, com a própria vida, e precisa ainda ter esses seres que vão ali ser o controle da vida deles. Acreditar no pecado, no inferno, no Salvador, que Jesus vai voltar. Jesus para a gente, ele foi um espírito muito evoluído, à frente do tempo dele, assim como vieram vários na Terra, consciente da sua importância que tinha, e ele era um revolucionário para a época. Ele ficava indignado como era que tantos passavam fome para uma pequena parcela de pessoas ali usufruírem de tudo, viver do bom e do melhor, enquanto a maioria estava ali morrendo de fome e estava sofrendo. Um pouco do que a gente ainda continua vendo na Terra. E mesmo assim, esses que eram tão sofridos,
que eram tão sobrepujados por essa alta casta, continuavam ali sendo subservientes, continuavam sendo adoradores daquele povo. Então Jesus, para mim, ele lutava pelo povo. Queria que o povo acordasse que tudo que tinha na terra é para todos. Ninguém veio aqui para ser melhor do que o outro. E que era uma questão da gente protestar, de lutar pelo direito, não achar que a gente veio para viver só aquela condição ruim de vida e morrer naquela condição e acabou tudo. E depois ele foi traído justamente por esses que ele lutou. Então, dentro da nossa visão, que é essa visão de reencarnação, Jesus sim. Por que dentro do candomblé conseguiram achar ele como Oxalá? Porque para nós ele é uma reencarnação da energia de Oxalá na Terra. Porque nós acreditamos de verdade que de épocas em épocas os orixás reencarnam na Terra e não nem sempre dentro dessa visão santa, religiosa, mas porque como eles são os criadores da Terra, eles vieram para cá, criadores no sentido de colocar a Terra para acontecer, sob a orientação de Olorum, que é o grande Deus criador. Então, quando o Olorum ele dá ordem de criar a terra e junta todos os funfuns para executar isso, depois lá na frente, que é uma outra lenda, esses funfuns ganham o direito de mandar seus filhos para povoar a terra, que são esses orixás. E aí esses orixás começam a fazer a evolução da terra. Abusaram desse poder, tiveram que ser recolhidos e deixar aqui seus descendentes para consertar sua bagunça. Eu sempre digo para as pessoas que uma das coisas que me faz ser apaixonada pelo candomblé é saber que eu cultuo algo que é muito próximo, que eu sou uma herdeira dessa energia. Lógico que hoje eu sou um grão de poeira diante deles, não estou me comparando a nenhum orixá, senão daqui a pouco eu falo, ela se acha tão boa que está falando que é um orixá, não é isso que eu estou dizendo. E é uma coisa que é muito próximo da gente, que é acessível, que te escuta, te orienta e está do teu lado a qualquer momento da vida. Não precisa ser dentro de um templo, não precisa ser com a sua melhor roupa, não precisa ser de jeito nenhum. E assim mesmo, é da mesma maneira que eu vejo o Olorum, que eu vejo Deus. Como um pai muito zeloso. Um pai, uma mãe, porque ele é uma energia tão onipotente, tão onisciente, tão onipresente, que ele não é nem denominado como energia positiva ou negativa. Fala pai por causa desse hábito, que é horrível, que a gente herdou desse patriarcado de ficar tudo que é muito bom, que cuida, tá ligado ao elemento masculino. Mas a verdade, Deus ele não é nem mulher, nem homem, nem masculino, nem feminino. É um ser universal. É algo que tem a compreensão de tudo. Que a gente pode elevar o menor pensamento, que a gente vai atingir ele de qualquer jeito, porque ele vai estar sempre com a gente. Então Jesus para nós é essa evolução de um espírito de Oxalá que veio para fazer sua caminhada. É lógico que muitos que são contra o candomblé vão falar, é um absurdo falar isso, como é que compara Jesus a Oxalá? Eu, sendo do candomblé, poderia falar assim, como é que compara Oxalá a Jesus? Porque para nós são esses espíritos evoluídos maravilhosos que retornam para marcar, para fazer, se a terra está muito acuada, tá o povo destruindo, precisa dar uma mexida nessa terra. E eles têm anunciado que a gente, por exemplo, nessa fase a gente já tem um orixá reencarnado. E precisa mexer, precisa acontecer. Então eles podem vir de várias ordens, de várias demandas, de vários jeitos. Então eu, Paulo Min, dentro da minha identidade religiosa, tenho muito respeito por Jesus, pela caminhada que ele fez. Não vejo ele da maneira que muitas vezes e muitas religiões o colocam, mas acho que foi um espírito maravilhoso, de suma importância, assim como tantos outros que passaram pela Terra. Então, Jussara, eu espero que você tenha entendido o meu posicionamento, o meu pensamento, a maneira como os espíritos me ensinaram, mas Jesus para a gente, ele não é um ser que a gente fica exaltando, porque a gente já tem Oxalá que vem, que Jesus é derivado da raiz dele.
porque todos esses grandes espíritos, eles estão aqui para nos orientar e colocar a gente sempre perto desse Deus Criador, que para mim eu chamo de Olorum. Muito axé, espero que você tenha gostado e vou aguardar lá o seu comentário, que vai ser muito importante. Dê um like lá se vocês gostaram, compartilhem, me mande, assim como a Jussara mandou, que eu vou gostar muito de ter isso como desafio para responder. Se eu não souber, pode ter certeza que eu vou pesquisar pelas minhas fontes espirituais. Muito axé.